Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos estudar a nossa lição 14. A abertura de 6 selos do livro misterioso. Bem, o que nós vimos até a aula passada? Nós chegamos ao capítulo 5. Qual foi o cenário do qual nós nos despedimos? Lembram? Capítulo 5. Nós estávamos na sala do trono e nós vimos o livro e o cordeiro. Tivemos aquele ambiente em que João se depara com um livro que está na mão direita do Todo-Poderoso, que é chamado como o quê? Como é que ele é chamado? A princípio ele não leva o nome de Deus. Então ele tem uma designação nos capítulos 2 e 3. Aliás, no capítulo 4 e 5. Qual é essa designação? O que está sentado no trono, né? E Jesus, o Cordeiro. São as duas personagens. Logo após, nós vimos os 4 querubins que estão ao redor do trono e depois 24 anciãos ao redor do trono. Então, é nesse cenário que nós temos que perceber para onde a narrativa está caminhando. Uma das grandes dificuldades de se entender o livro de Apocalipse é exatamente quando a gente não sabe para onde nós estamos caminhando nessa jornada da narrativa, para onde a narrativa está nos conduzindo. Então, uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter em mente é a estrutura do livro. Qual o objetivo, né, de nós determinarmos e delinearmos a estrutura do livro? A estrutura do livro é que vai nos dar um panorama do que é o livro como um todo, e para onde, né, ele vai nos levar, qual é o final da história. Até chegar ao final da história tem todo um enredo, tem todo um caminho. Então, se a gente tem uma noção de como o livro se construiu ao todo, quando a visão, depois de totalmente registrada, qual é a forma que ela assumiu finalmente. Então, tem uma proposta de estrutura retórica que nós vimos, que ajuda muito, inclusive nós usamos em 2008 na nossa abordagem, que ajuda muito para que você compreenda a estrutura do livro. Pelo menos, né, é uma proposta de estruturação que faz sentido e deriva do texto. Há muitas outras propostas que são feitas para se entender, né, como é que o livro, para onde o livro caminha, de onde vem, para onde vai, quais são as suas fontes e tudo mais. Mas quando nós temos essa visão canônica de que o livro entrou no cânon do jeito que está e foi uma narrativa fiel daquilo que João viu, então, com essa base, nós podemos, então, ter a noção de para onde o livro está caminhando. Esse livro é um livro que tem, como nós vimos, uma bênção, repousa sobre aqueles que o leem, né? Então, ele foi designado originalmente com que objetivo? Para que fosse lido nas congregações, então ele ia ser distribuído nas igrejas, ia ser lido como um todo. Então nós temos que perceber na hora da interpretação o que o leitor estava percebendo com aquela leitura. Hoje os modelos pré-fabricados que tentam interpretar o livro de Apocalipse, eles não surgem de uma análise do texto, eles levam coisas para o texto. Daí temos uma série de ficções aí que estão ganhando até milhões e até enriquecendo gente com coisas que não tem nada a ver com o livro propriamente dito. Então, hoje nós estamos estudando na sequência quando o Cordeiro, ele é achado digno, né, de receber o livro. Por que o Cordeiro é digno de receber o livro, de tomar o livro para poder abrir os seus selos? Esse cântico novo aqui é um cântico que definiu por que o Cordeiro é digno. Tá? Então, nós vimos a importância dos cânticos no estudo do livro, que os cânticos definem, tá, os eventos
e dão para nós muitas instruções que a gente não pode perder de vista. E o livro é permeado de cânticos até o final. Tá? Nesse ponto específico, nós vimos aqui: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois, qual é a razão, a causa? Por quê? O que aconteceu com o cordeiro? Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua e povo e nação, e tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. A maioria das versões apresenta esse texto com esse verbo aqui no futuro, reinarão sobre a terra, e há um manuscrito o Códex de Alexandria, que apresenta uma variante textual que é uma das mais, para os críticos textuais, uma das mais difíceis. E todas as vezes quando você tem uma variante textual e passado por todos os critérios de crítica textual, então quando ela é a variante mais difícil, é exatamente essa que tem a maior probabilidade de ser a que estava nos originais, nos autógrafos. Então nós temos várias cópias, e dos milhões de cópias que a gente tem aí de manuscritos do Novo Testamento, nós temos muitas e muitas cópias. Estudamos até poucos dias, né, vimos um vídeo sobre os manuscritos do Novo Testamento, e aí vimos como é que os manuscritos, como eles foram achados, a datação dos manuscritos. Então foi uma aula muito interessante. E o Códex de Alexandria traz, nesse trecho específico, exatamente o verbo no presente. Eles reinam sobre a terra. O que faz sentido pelo fato de o capítulo 1 dizer que nós fomos constituídos reis e sacerdotes para Deus. E por termos sido constituídos reis e sacerdotes para Deus, Cristo hoje está reinando e nós estamos juntamente com Ele. Tá? E o grande ponto, tá? O grande ponto agora para a gente entrando nesse capítulo 6 é exatamente entender em que consiste esse reinado. Através de que Jesus foi vitorioso? Como é que ele conseguiu essa dignidade? Através da sua morte na cruz. Através da sua morte na cruz. É a partir dessa morte que ele se torna o vitorioso e recebe um nome que é acima de todo nome. Então, ele morre, ele é enterrado, ele ressuscita e ele é assunto aos céus e é levado às regiões celestes. Efésios diz que exatamente nós fomos ressuscitados, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fomos ressuscitados com Cristo, tá? E a ascensão de Cristo também foi a nossa ascensão. Diz no versículo 5 e 6 de Efésios 2, que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Daí é uma visão muito interessante, porque a partir desse momento nós estamos tendo uma perspectiva muito diferente, e já falei isso para vocês aqui várias vezes quando estudamos Efésios, mas isso aí até que entra na cabeça, uma década a gente consegue assimilar bem isso, né? Estar com Cristo nas regiões celestiais é exatamente desfrutar dessa vida do céu que a gente desfruta aqui na terra. Nossa companhia celeste, quem habita em nós é o Espírito de Deus, e então nós estamos envolvidos nessa dimensão. Com base nisso, então, o Cordeiro se torna digno, ele está reinando, e a nossa posição é muito bem definida, tá? Aí, pelos representantes, que nós podemos dizer, os 24 anciãos são os representantes, né? Eles não são os representantes da igreja, pelo fato de eles estarem ali ao redor do trono, exatamente na postura de reis. Então, quando eles estão ali na postura de reis, sentados em tronos, com a coroa na cabeça, com vestes brancas, né, mostrando o aspecto sacerdotal deles e também o aspecto do reinado. Então, eles, na realidade, ali estão representando a igreja. Isso vai fazer um vínculo muito interessante com o que nós vamos estudar hoje.
Tá? Então, é importante que vocês guardem aí, o quinto selo é um dos mais importantes desse capítulo que nós vamos estudar, porque a partir dele, né, ele é a chave para você entender todo o livro de Apocalipse. O capítulo de número 6, os versículos que falam sobre o quinto selo. Daí nós vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta, que é a seguinte: ao ser aberto o primeiro selo do livro, que tipo de voz João viu lhes chamar? O que apareceu diante dele e o que alguém levava em sua mão? Versículos 1 e 2. Vou colocar aqui no Logos Bible Software, que é a letra maior. Deixa eu abrir aqui. Deixar só o texto para a gente ler. Então nós temos aqui, versículos 1 e 2. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Na sexta-feira, nós estávamos estudando esse capítulo com um grupo estudando a Bíblia em classe, também dentro da leitura diária, e várias perguntas foram feitas se esse cavaleiro branco, se ele é o Senhor Jesus, porque ele está aqui montado num cavalo branco e ele tem uma coroa na cabeça e ele saiu vencendo e para vencer. Então, é importante que quando nós estudamos esse livro, tá, principalmente aqui esse capítulo específico, nós vejamos qual é a unidade maior em que se inserem esses versículos. E nós temos exatamente aqui um parágrafo que vai desde o versículo 1 até o versículo 8, que mostram que a estrutura dos 4 primeiros selos, tá, os 4 primeiros selos, eles formam uma unidade, e uma unidade inseparável, de modo que os 4 selos, quando são abertos, o que acontece na abertura de cada um desses 4 selos? 4 cavaleiros são chamados pelos querubins, e esses cavaleiros, quando entram em cena, eles entram com uma missão específica. E é importante nós observarmos que esses cavaleiros têm uma missão que está interligada, indissociavelmente. Do primeiro ao quarto, há uma associação entre eles. Inclusive, é uma das pinturas mais famosas acerca dos 4 cavaleiros, pinta exatamente esse quadro dos 4 cavaleiros juntos ali, numa missão em que cada um tem uma função específica. Eu botei vários materiais no grupo, falando a respeito desse cavaleiro. Aqui no grupo, por exemplo, eu coloquei uma das nossas abordagens aqui, é sobre o cavaleiro do cavalo branco, em que alguns dizem que é Jesus, outros dizem que é o anticristo, e, enfim, analisando o texto, o que significam esses cavaleiros com seus cavalos? Qual é a proposta? Qual é o objetivo? Qual é a meta? Para que eles remetem? Então, coloquei vários artigos aqui, dentre eles é o que nós chamamos de análise de semiótica visual, em que você procura descobrir o que cada símbolo significa. E a partir do momento que você entende o que cada símbolo significa,
você tem que buscar muitas das vezes antecedentes dentro do Antigo Testamento. E esses cavaleiros, por exemplo, eles têm uma certa similaridade, uma certa semelhança com os cavaleiros do capítulo 1 de Zacarias e o capítulo 6 também de Zacarias. Só que nesses dois capítulos nós vemos que tem um cavaleiro, a sua carruagem, embora as cores sejam na mesma tonalidade, por assim dizer, mas elas não têm a mesma significação do que essas cores aqui, nesse capítulo de número 6. Daí o cordeiro, então, abre um dos 7 selos. Ele é o primeiro, ele abre o selo. Em seguida, o querubim chama, vem. E logo em seguida, João vê um cavalo branco e um cavaleiro sobre ele. E esse cavaleiro tem o que na mão? Tem um arco. O arco, obviamente, implica em flecha. Tá? Esse cavaleiro tem um arco na mão. E também tem uma coroa. Não é? E então, quando você percebe que há um cenário em que cada querubim, temos 4 querubins, cada um deles chama para o cenário esses cavaleiros, vê se faz sentido o cordeiro que está no trono, tá? Ele abre o selo, tá? Aí depois, para aqueles que dizem que é Cristo, aí depois ele tem que sair dali para poder entrar no cenário, para se mostrar, obedecer ao querubim e vir para fazer uma tarefa, executar uma tarefa. Do ponto de vista lógico, já começa a dar problema. Por quê? Por conta da posição do cordeiro, está muito acima da posição do querubim. Se ele abre o selo, o querubim, a partir dali chama, cada um tem uma ordem, O primeiro chama, o segundo chama, o terceiro chama. E depois ele vai, acho que vai para o camarim, muda a roupa e entra no cenário. Estou fazendo uma figura assim bem, para vocês terem uma ideia. Não faz sentido. A visão como um todo, o objetivo da visão como um todo, é mostrar que esse espaço específico nós temos uma tomada de poder a partir de um cavaleiro que o primeiro representa, na realidade, esse militarismo que estava muito estampado, por exemplo, no Império Romano. Esse militarismo que todos os impérios fazem. O militarismo começa sempre com aquelas campanhas em que Roma, por exemplo, chamava as campanhas deles de Pax Romana, que era a paz de Roma. Mas, na realidade, era paz para aqueles que se rendiam, para aqueles que não se rendiam, que faziam frente, lutavam contra eles, eram ferozes e destruíam de um modo bem severo. E isso acontece com todo tipo de imperialismo. Então, o objetivo da imagística aqui não é exatamente você identificar indivíduo ou nação, mas a proposta é te dar um panorama geral do que vem a ser, da perspectiva do poder exercido pelo homem, o que vem a ser as conquistas humanas e onde elas levam e quais são as coisas que elas trazem em consequência. Tá? Todas as guerras, todas elas, principalmente essas que são imperialistas, sempre resultam em muitas mortes e consequências disso. Basta lembrar de uma guerra bem próxima de nós, embora nenhum de nós aqui viveu nessa época, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Vocês veem como aconteceu de a Alemanha tentar querer a hegemonia do mundo inteiro. Então, nesse conflito, morreram muita gente. Só judeus morreram lá, 6 milhões. Foi uma guerra sangrenta que todas as nações se envolveram. E então, quando se fala em um cavaleiro que sai com determinação para vencer, nós temos que observar alguns detalhes que pouca gente observa. Primeira coisa é que ele sai com autorização divina e com ordem divina. Então o cordeiro abre o selo, o cordeiro está no controle da situação. O querubim chama e ele vem obedecendo a voz do querubim. Então qualquer incursão militar que aconteça, como estava acontecendo naquela época,
de João, porque lembrem-se que isso está primeiramente falando para os seus primeiros leitores. Tá? Então, quando nós temos ali o Império Romano, eles sabiam muito bem o que estava acontecendo e quais eram as consequências das guerras provocadas pela expansão de um império. Eles tinham plena consciência disso. Tá? Então, esse cavaleiro, ele é o primeiro dessa série que vem acompanhado dos outros, e o objetivo é mostrar o que essas incursões militares, e principalmente essas que envolvem incursões internacionais, o que elas trazem como consequência. Daí, nós vemos que o Cordeiro no trono abre os selos, e ao fazê-lo, os cavaleiros saem um por um. E é uma ideia estranha fazer do Cordeiro um dos cavaleiros. Então já começa a ter uma certa complexidade aí. Se a gente vê, por exemplo, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, nós temos algumas premonições, algumas predições que Jesus fez a respeito do que aconteceria até o fim dos séculos. Nós vemos que todas as coisas que os cavalos e os seus cavaleiros representam, praticamente todas elas estão dentro daquele discurso escatológico de Jesus. Praticamente todas. Por isso eu fiz um quadro para poder fazer essa mostra, mas no primeiro momento, essas duas hipóteses têm que ser descartadas. A primeira é que ele representa o Cristo, que aí seria totalmente alheio ao que está acontecendo dentro do próprio texto, e a segunda é que ele representa o anticristo. É uma figura que primeiro ela pode ser vista mais à frente, no capítulo 13, por exemplo, mas nesse momento específico da narrativa, não há nenhuma base para a gente poder sustentar que isso venha a representação de Cristo. E também as diferenças entre o cavaleiro que aparece no capítulo 19, montado num cavalo branco, tem diferenças enormes em relação a esse cavaleiro que aqui está no capítulo de número 6. Então, de um modo geral, esse primeiro cavaleiro representa principalmente a guerra. Quando os impérios, e isso é muito significativo, porque eles estão dentro do império, viver dentro do império, exatamente ter noção do que isso significa claramente, e a gente sabe que nós estamos caminhando para o final, e o final de todas as coisas vai resultar na tendência imperialista. Estão querendo fazer essa união de todas as nações, lutando a troncos e barrancos para ver se conseguem fazer isso. Eles têm datas para ver se conseguem fazer isso, eles estão lutando, por isso que eles tentam abrir fronteiras, deixar tudo aberto, eles querem bagunçar mesmo a estrutura geopolítica que hoje nós conhecemos, para criar isso. Então, no momento, Deus não está permitindo nada disso acontecer. Mas esse cavaleiro principalmente representa a guerra, e cada um dos três cavaleiros seguintes representa um dos males que são estereotipados da guerra: espada, fome e peste. O que vem com a guerra? Na consequência de uma guerra. Nessa época, a guerra era feita através de espada, de arco, de flechas, mas hoje as guerras são muito mais sofisticadas. Em síntese, aí se a gente fosse, por exemplo, aplicar isso simplesmente a uma época, fazer uma aplicação apenas preterista, que só valesse para aquela época, então, e hoje? As guerras que acontecem hoje, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tem um catálogo enorme de guerras, inclusive o pastor Ricardo colocou um catálogo de guerras, mostrando o número de mortes em cada uma delas, que vem desde o início, desde quando Jesus disse: nós ouvireis de guerras e rumores de guerras, e ao longo da história até o nosso século passado, e este século nós também temos guerras. Então a guerra seria um fator constante, mas Jesus sempre advertiu: ainda não é o fim. Então é importante que a gente não tenha essa aplicação, tenha essa visão
local, individual e nacional, mas isso mostra um panorama bem mais amplo do que aquilo que a gente geralmente, a tendência, né, que todos os intérpretes têm, é uma tentação de querer associar um evento específico, e na realidade esse evento é muito mais amplo e engloba praticamente tudo aquilo que vem acontecendo ao longo de toda a história, até o último evento, que vai também ter guerra, mortes, fomes e tudo que está dentro de um perfil do que vem a ser uma guerra, ali está representado por esses 4 cavaleiros. Então, do ponto de vista interpretativo e estrito, nenhuma das posições de identificação individual ou nacional se sustenta, uma vez que elas seriam completamente estranhas aos primeiros leitores de João, neste momento específico da narrativa da visão, porque a visão estava sendo lida para eles, eles não iam ter, no momento ali, saindo do capítulo 2, entrando no capítulo 3, depois no 4, depois no 5, no capítulo 6, iam ter todas essas coisas que colocam dentro do texto. Os primeiros leitores não teriam esta ideia, com certeza. Até que seria muito interessante observar que também com a questão da conquista, o Império Romano, por exemplo, ele sofria algumas ameaças dos partos, que os partos eram flecheiros os mais hábeis, e infligiram 3 seríssimas batalhas, 3 seríssimas derrotas ao Império Romano, na parte da fronteira oriental. Eles eram a ameaça ao Império Romano, com as suas... Eles eram peritos de lançar flechas, os cavaleiros andando, né, com o cavalo correndo, ainda atiravam flechas com muita velocidade, com muita capacidade. Ou seja, de um modo geral, o que se quer mostrar é que todos esses impérios que se levantam sempre terá alguém para poder ameaçar e para poder fazer com que esses impérios caiam, até que eles definitivamente vão cair na presença daquele que realmente lá na frente está esperando, montado no seu cavalo branco, não com um arco, mas com uma espada que sai da sua boca. Aí sim, os inimigos serão vencidos lá na frente. Aquele quadro de levante dos inimigos, nós observamos que logo no primeiro capítulo nós temos a morte e o Hades, que se apresentam como inimigos a serem vencidos. No capítulo 6, aqui há uma reiteração desses inimigos, a morte e o Hades. Tá? E mais à frente nós vamos ver como isso vai acontecendo. Eles se levantarem, depois eles caem em ordem inversa. Aqui tem essa gravura aqui, esse quadro que é muito interessante, porque mostra os 4 cavaleiros, tá, numa sequência sem dissociá-los. Tá? Então esse quadro é muito pitoresco. Eu selecionei para todos os posts que eu fiz esse quadro, mostrando o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, que no grego é verde pálido. Né? E ele é bem sintomático aqui para poder representar essa sequência dos cavaleiros. Ok. Vamos aqui alguma dúvida? Deu para ter uma noção aqui? Tá. Uma das coisas que me chamou bastante atenção, principalmente a narrativa desse primeiro selo, é exatamente o modo como esses cavaleiros são chamados. Eles não são aqui chamados de cavaleiros, mas eles recebem a mesma designação daquele que está sentado no trono, né? Catêmenos, que está sentado sobre ele, sobre o cavalo. Eles recebem a mesma designação. É interessante mostrar esse contraste. O que está sentado sobre o trono, de fato, ele é o poder absoluto. E quando se apresentam esses cavaleiros, nós vemos que eles se apresentam aqui, o texto, né, chamou o que estava sentado, Rocatêmenos, né, mostrando que também eles são uma espécie de usurpação do poder do que realmente está sentado no trono. Essa nomenclatura persiste ao longo de quase todo o texto. Lá na frente, aí você vai ver eles sendo chamados de Deus.
né? E alguns pontos aqui também são chamados, mas geralmente, por exemplo, nos 2 capítulos que nós vimos, ele é o que está sentado no trono, e o que está sentado no trono. E a designação, como vimos na aula passada, é o Catêmenos, é o que está sentado no trono. E agora vem esses cavaleiros, em vez de dizer o cavaleiro, diz o que está sentado sobre ele, o Catêmenos, mostrando que há aqui uma tentativa de poder humano usurpar o poder divino. Tá? Então, coisas que os seres humanos fazem na sua crueldade, na sua ambição, o objetivo dessa visão é mostrar que há uma luta. Só que, na realidade, todos eles entram em cena, todos os impérios que se levantaram, que vão se levantar, né, e têm se levantado ao longo da história, todos eles se levantam porque Deus permite. Eles estão no controle de Deus. Tá? Agora, quando alguém é levantado nessa, por exemplo, Deus levantou Nabucodonosor, que foi chamado até de seu servo. Lembra quando nós estudamos Jeremias? Nabucodonosor foi levantado. Então, levantou com uma ferocidade e numa condição de dominador tal que ninguém subsistia. E o povo de Israel queria fazer frente. Deus falou: não adianta não. Vocês se rendam a Nabucodonosor porque ele está como meu servo, está fazendo aquilo que eu quero. Então não adianta lutar contra eles. E se vocês tentarem, eu estarei com os cavalos de Nabucodonosor, eu estarei com os exércitos de Nabucodonosor contra vocês. Percebe? Isso é importante nós observarmos, que quando esses poderes são levantados, eles são levantados com a permissão de Deus, mas Deus está no controle. Essa história que nós estamos estudando de Daniel mostra exatamente isso. E Nabucodonosor, por exemplo, que foi o grande imperador, teve a felicidade de saber que o céu reina. E Deus opera com os exércitos do céu. Deu essa condição para que ele pudesse entender. Já o Belsazar, lá na frente, já acontece totalmente diferente. O tratamento aí é diferenciado. Deus trabalha com ele até levá-lo à compreensão de que o céu reina, inclusive fazendo-o se tornar como que um animal. Quando nós vemos por essa perspectiva, qual o conceito que se estabelece diante dos nossos olhos? O conceito de soberania de Deus. Daí esses cavaleiros que são levantados, essas forças, esses agentes históricos que são levantados para infligir e provocar guerras e mortes e destruição, isso acontece por conta do pecado humano que Deus cobra. Os estudos de Jeremias nos mostraram isso, que até o povo de Deus também sofreu por causa disso. E ao mesmo tempo, tudo acontece sob o controle estrito e absoluto de Deus. Daí eles não são forças cegas que agem ao seu bel prazer. Quando chega um momento em que Deus tem que fazer intervenção, Deus faz. Tá? Exemplo disso nós vimos na vida de Nabucodonosor e na vida de Belsazar. Deus deu o livramento a ele, mostrou para ele, teve paciência com ele e o levou a conhecer o Deus verdadeiro. O outro, quando chegou o momento que Deus disse basta, mostrou a mão na parede, a sentença traçada e pronto, eliminou. A soberania de Deus é que precisa ser vista em todo e qualquer ato que Deus permita na história. Inclusive, isso é importante para a igreja que está ouvindo essa mensagem. Tá? Qual é a importância disso para a igreja que está ouvindo isso? Naquele momento em que estão perseguidos, estão sendo mortos, perdendo casa, perdendo todos os privilégios políticos, socioeconômicos. Qual é a importância para a igreja em ouvir isso que João está trazendo como uma revelação para eles? Hein? É que Deus está no controle. É o Cordeiro que está no controle. Então, se tem um Império Romano que está matando, muitas perseguições aconteceram antes de João receber essa visão, como a grande perseguição de Nero, quando houve um incêndio em 64 de Roma. Então, os cristãos foram muito perseguidos. Depois, nós temos muitas outras perseguições no Império de Domiciano, tá, aos cristãos, por não aceitarem dizer que ele era Deus e Senhor.
tá? O que é importante para a igreja ao saber que essas forças, esses agentes históricos que entram com toda a disposição e parece que eles são os donos do mundo, qual é a importância de eles saberem que o Cordeiro é que abre o selo, o querubim é que chama e só entra em ação por ordem de Deus? É que Deus está no controle de tudo. Tá? Então essa é uma mensagem de conforto. Daí Apocalipse capítulo 6 começa a ser, para quem o analisa de uma forma correta, uma mensagem de conforto para uma igreja que está sendo perseguida, massacrada, maltratada, e muitos estão sendo mortos, perdendo a vida, mas se mantendo fiéis a Deus. Está dando para entender a mensagem, Sérgio, do livro? A proposta do livro é exatamente isso. Por que muita gente, por que esses esqueminhas que eles criaram aí para poder dizer, por exemplo, daqui a pouco Jesus vem, arrebata a igreja e as coisas ruins só vão acontecer, né, com quem ficar aqui? Isso é balela, isso é conversa fiada, né, conversa que... Onde eles acharam base bíblica para isso? Não existe base bíblica para isso. O livro de Apocalipse foi dado para uma igreja que estava perdendo a cabeça, crentes estavam perdendo a vida, mulheres, crianças, moços. Então foi um livro que teve uma mensagem para falar para aquele povo que o Cordeiro está no controle de tudo. E o reino da igreja é através do sofrimento. Uma frase linda que eu li a respeito do que estava acontecendo nesse período foi a seguinte, que o altar, no caso, o lugar onde os carrascos romanos colocavam os cristãos para serem mortos, se transformou num grande altar em que essas vidas estavam sendo oferecidas a Deus. Assim como o Cordeiro foi morto, assim também os seus servos estavam sendo mortos. E esse é o caminho do reinado da igreja no tempo presente. Para assumir o poder absoluto só depois do trono branco. Tá? Então é importante que a gente comece a ver que esses agentes agem em conjunto. Daí a figura, exegeticamente, ela é importantíssima, ela é muito boa porque vê a unidade. É uma coisa chamando a outra e vocês vão ver como é que faz sentido você ter essa visão de todo dos 4 cavaleiros, que nós estamos dando aqui só uma pinceladinha, né? Se você ler lá o número de artigos que a gente passou no grupo lá, dá para ler boas horas. Tem muita coisa dentro do grupo, vale a pena você ir lá e dar uma olhadinha, tá? Estudando a Bíblia em classe. E valorizar isso, viu? Porque isso não é todo dia que a gente tem, não. Porque às vezes, estudando Apocalipse, né? Valorizar isso, porque quando foi que a gente teve essa oportunidade? Quando é que a gente teve essa oportunidade? De ter alguém para poder explicar, de ter alguém para poder entender, buscar de Deus para poder entender. Quando é que a gente teve essa oportunidade? Então o Senhor falou para nós que iria revelar o livro para nós. Ia dar conhecimento, ia dar condição de explicar todas as passagens da sua palavra. Às vezes as coisas estão acontecendo e a gente está nem percebendo. Né? Nem percebendo. Então, vamos estar aqui atentos, porque Deus está conosco e Ele tem uma bênção através do estudo desse livro maravilhoso, que é o Apocalipse. É óbvio que muita gente não quer a mensagem desse livro, a mensagem verdadeira dele, porque ela é uma mensagem que não é nada do que o pessoal acredita. Não digo todos, não. Tem gente aí que está numa linha correta de interpretação. Mas essa grande parte aí, que, por exemplo, a mídia americana jogou esse left behind aí para deixar isso para trás aí, que foi uma coisa... E criou na cabeça do povo uma mentalidade totalmente diferente daquilo que as Escrituras ensinam. E isso é que traz um grande prejuízo e, infelizmente, esses indivíduos não são chamados hoje, como na época de João, de falsos mestres. Como na época de Pedro, né, de falsos mestres. Como na época de Paulo, de falsos mestres. Eles estão aí fazendo o seu dinheirinho e não estão levando a verdade ao povo. Daí esse primeiro cavalo branco com seu cavaleiro representa esse militarismo, que é, para quem se cede é paz, mas quem não cede
Aí vem a sequência. Quando foi aberto o segundo selo do livro, o que o apóstolo João ouviu dizer, o que apareceu e o que foi permitido que fosse tirado da terra. Com Deus no comando, com Deus no controle, o que acontece na sequência da abertura do selo? Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, então nós estamos lá diante do trono, o primeiro ser vivente já deu o seu comando, vem. Agora vem o segundo ser vivente e diz, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O que você observa que acontece? Olha só como é que esses cavaleiros são interligados. Tá? O que você observa que acontece quando há essas guerras? O que são as guerras? Não são nada mais do que isso. Deus tira a paz dos homens e daqui a pouco está todo mundo brigando. Entra uma nação, entra outra, daqui a pouco está todo mundo brigando. Ou, quando acontece alguns levantes internos dentro de uma nação, uma guerra civil, por exemplo, vocês já ouviram falar de guerras civis? Aqui já teve guerras civis. O que acontece dentro daquele país? Fica todo mundo louco e cada um luta com o outro. Né? E o importante é você ver de onde se origina isso. Hein? Quem é que permite isso acontecer? O Cordeiro abre o selo. Tá? O Cordeiro recebeu o poder. O Cordeiro recebeu o domínio. Então a história está no controle do Cordeiro. Por isso que ele morreu, para poder tomar o livro, e agora os destinos do mundo estão nas suas mãos. Convém que ele reine até que coloque todos os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Lembra que nós aprendemos isso no Epístola aos Romanos? O que ocorre então? Então, quando esse segundo momento, tá, que é importante que isso aqui é visto como um todo, tá? É a guerra e os estereótipos que vêm da guerra. Tá? Daí, o cavalo vermelho, ele está aqui representando esse momento em que os homens se levantam um contra o outro e há guerras e levantes, e as nações, daqui a pouco, fica todo mundo doido e atira para lá, atira para cá e mata, guerras, 100 milhões de pessoas mortas. Isso é a guerra. A imagística aqui é exatamente apontando para isso, que vem nessa sequência das conquistas. Quando as conquistas são bem sucedidas, se aceita, por exemplo, na época de Roma, a Pax Romana, tranquilo, tudo em paz. Mas quando não, é a ferro e é a fogo. É a espada, é o arco, é a flecha, que são símbolos daquela época. Tá? Daquela época, é importante dizer que não tem tanque de guerra nessa época, senão João viria outra imagística. Percebe? Deus adaptou a imagística ao que era a guerra e os seus ouvintes iriam entender o que ele estava falando. Você fala naquela época de tanque de guerra e mísseis, que linguagem é essa? Eles não entenderam absolutamente nada. Percebe? Então Deus adapta a visão à imagística dos ouvintes. Tá? Então é muito importante que a gente observe esse detalhe. E esse segundo cavaleiro é exatamente esse. Ele provoca isso. Mas é importante que você não perca a visão, que é o Cordeiro que está abrindo o livro. O livro não está aberto. O livro só vai ser aberto depois do 7º selo. Tá? Então é importante que você tenha essa visão. Tá? Até aí acompanhando direitinho? Tem um artigo que eu coloquei aqui, do Grant Osborne. Muito bom. Depois, se vocês quiserem ler, eu aconselho que leiam. É esse aqui. Eu fiz uma síntese. Esse aqui apresenta uma síntese. E a relação entre os 4 cavaleiros, os 4 cavalos e cavaleiros, tá? E depois um diálogo intertextual entre Apocalipse e os evangelhos sinóticos.
O que você vai observar aqui? Quando você tem os 4 cavaleiros, tá? Então eu fiz essa síntese aqui, isso aí não foi na época do mestrado, professor Bosman trouxe alguns autores muito bons, que foi feita uma síntese. Aqui você tem, tá, os 4 cavalos e os seus cavaleiros, a cor do cavalo, branco, o equipamento do cavaleiro, arco e coroa, tá? Ele é o primeiro selo, na abertura do primeiro selo, os versículos, a localização, a missão do cavaleiro, tá? Determinado a conquistar, tá? Por isso que o termo diz, ele vai conquistando e para conquistar. É uma expressão até idiomática, tá? Que é importante, significa que ele está determinado a conquistar, ele foi levantado para conquistar. Então esses conquistadores, quando se levantam, quando na época de Nabucodonosor é levantado, então ele levanta, não tem quem fique na frente. Depois caiu para o Império Medo-Persa, aí Dario Medo, tá? De Ciro, eles se levantaram e derrubaram Babilônia. Depois vem Alexandre Magno, derruba Medo-Pérsia. Depois vem Roma e derruba o Império Grego. Tá? Então é essa sequência. Isso vai até o final. Tá? Então essa determinação de levantar, quando ele é levantado por Deus com esse objetivo, não tem quem frustre os seus intentos. Tá? Então isso é importante. E qual é a missão? Qual é a interpretação da missão? É o conflito militar internacional. Tá? Depois, esse segundo selo, dos versículos 3 a 4, cavalo, cor vermelho, isso aí você memoriza, né? O que foi dado a ele como um equipamento? Uma grande espada. E qual é a missão do cavaleiro? Tirar a paz da terra, de modo que as pessoas se matem umas às outras. É guerra, conflito. Tá? E isso pode ser guerra civil e outros conflitos internos, né? Violentos. Tá? Isso aqui é Apocalipse para criança. Lúdico, só para ver. Vamos então à próxima pergunta, que é o próximo cavaleiro. O que o apóstolo João viu quando foi aberto o terceiro selo do livro? O que ele ouviu dizendo como fazer compras? E o que ele viu na mão de alguém? Versículos 5 e 6. O que acontece em períodos de guerra? Versículos 5 a 6. Estão acompanhando? Qual é a próxima consequência? Para você ver que o primeiro cavaleiro representa essas conquistas e os outros representam são os estereótipos do que acontece na guerra. Mortandade, agora vem fome. Tá? Por quê? Porque na época da guerra entra todo mundo na batalha. Então, descuidam-se da agricultura. Os privilegiados, que sabendo que tem a guerra, já guardam seus víveres para si. Tá? A casa deles está abastecida. Mas aqueles que vão para a guerra, eles estão totalmente expostos. Né? Estamos pensando no cenário de guerra da antiguidade, tá? Vamos pensar no cenário de guerra da antiguidade. Totalmente expostos e foge do controle dele, por exemplo, ter alimento nessa época difícil de guerra. Porque eles não estão trabalhando e, ao mesmo tempo, toda a alimentação é racionada, porque ela não está sendo... Não tem aquela... Os que deveriam estar no campo, na lavoura, produzindo, estão na guerra. Tá? As guerras mundiais convocam do mais novo ao mais velho. Todo mundo vai para a guerra, é a nação como um todo. Tá? Então, essa é a macrovisão que está sendo apresentada. Daí, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, o terceiro querubim, dizendo, vem. Então, o cordeiro abre o selo, o querubim dá a ordem e o cavaleiro se apresenta. E eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Tá? E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Observe que a quantidade descrita aqui é uma quantidade que dá para a alimentação de um indivíduo. E aí nós percebemos que o preço está enorme.
Presume-se que nessas épocas de guerra os alimentos chegavam a 12 vezes mais do que o normal. Havia uma inflação enorme. Os produtos, para se comprar uma quantidade enorme de produtos, a necessária, quase sempre, os produtos ficavam superfaturados. Por quê? Porque a quantidade era restrita, então tinha que se limitar. Vocês já viram isso acontecer? Não precisa nem um ambiente de guerra, não. Vê a crise, por exemplo, na Venezuela. Como é que é a crise na Venezuela? Uma inflação astronômica. O que acontece com os alimentos? Eles são todos no controle do governo e o governo dá para eles aquilo que sobra. E não é suficiente para que todos tenham acesso à alimentação. Então é uma hiperinflação que eles estão vivendo e também uma escassez de víveres. Só que essa escassez, ela sempre prejudica quem? Os pobres. Porque eles que estão no poder, vê se os militares lá que estão com o Maduro, vê se o Maduro, se ele não está bem lá, está comendo. Pouco dia mostraram, né? Uma churrascaria aí num país aí comendo, ele, a família, comendo do bom e do melhor. E o povo lá matando cachorro para comer. Nem cachorro mais não tem para comer mais. Você vê? É uma miséria terrível. Em época só de crise. Agora, em época de guerra, essa situação é uma realidade insofismável. Acontece e as pessoas não têm o que comer e ficam nas mãos dos poderosos, dos que promovem a guerra. Eles é que dominam e controlam tudo. Nós vemos, por exemplo, a situação lá nos campos de concentração. Eles deixavam o pessoal morrer à míngua, disputavam um caroço de amendoim. Era uma situação viva, as pessoas todas esqueléticas. Tudo isso, o que está mostrando aqui, são as consequências da guerra. Então, esta visão tem por objetivo mostrar o quê? Que essas incursões imperialistas que se levantam, elas se levantam por permissão de Deus para a punição dos pecados dos pecadores, tá? E você vai perceber que daí para frente tem dois grupos, olha o que eu vou dizer, tem dois grupos, tá? Tem dois grupos que vão estar antiteticamente apresentados: o povo de Deus e os habitantes da terra. Quando se fala dos habitantes da terra, né, inclusive lá no capítulo de número 13, eles vão ser definidos como os que vão adorar. Eu falei isso aqui antes, né, para vocês. São os que vão adorar a besta e estarão dentro de todo o regime, do sistema, porque os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Tá? Daí vai haver o quê? Uma separação sempre uma separação, o texto vai mostrar isso, entre quando se fala nos habitantes da terra, fala exatamente desses que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E essas incursões que estão acontecendo, inclusive na época de João, tá? Essas incursões, elas estão acontecendo e estão levando, né, dizimando também os servos de Deus. Eles também estão sendo vítimas, né, porque eles estão sendo vítimas de perseguições, eles estão sendo vítimas de todos os conflitos, eles levam prejuízo às outras pessoas e o povo de Deus, por não aderir ao sistema, eles sofrem perseguições e mortes, e é exatamente isso que está acontecendo, de modo que eles também são vítimas desses levantes dos poderosos que se levantam sob permissão de Deus. É um claro exemplo do que estava acontecendo no tempo de João. Tá? Só que a igreja, quando vê isso aqui, o que ela recebe como uma mensagem de edificação? Que Deus está no controle, mesmo as coisas ruins que estão acontecendo, mesmo a permissão de Deus, que eles sejam mortos, que eles percam os seus bens, que eles percam as suas casas, percam a sua vida, contudo, Deus está no controle. Se essas forças humanas, que são o retrato da depravação humana, se elas estão em ação, é porque o Cordeiro abriu o selo, o querubim mandou, né, e o agente vem para poder fazer o que está dentro do projeto de Deus. Tá? Então eles têm que ter essa firmeza, essa convicção, mesmo perdendo a vida, mostrando que a vitória deles era
e seria semelhante à vitória do Cordeiro. Como é que o Cordeiro venceu? Morrendo. Eles eram... O Cordeiro hoje é o sumo sacerdote que administra uma oferta diante de Deus, pelos nossos pecados. Qual é a oferta que ele apresenta diante de Deus, como estudamos em Hebreus? Do seu próprio sacrifício. Tá? Os servos de Deus, aqui, são aqueles que vão ser vítimas disso, mas o que ocorre? Eles, o altar, né, o lugar onde os seus algozes os assassinam, sejam por leões, sejam pelas feras, sejam, não é, pelas espadas, como eles eram levados para o Coliseu Romano. Nós vamos lá no Coliseu Romano? O pastor já foi lá, né? Foi lá. Não, né? Em Roma, vocês vão ver aquele lugar ali onde eles morriam para espetáculo. Para Deus, aquilo ali era um grande altar, em que Deus estava recebendo o sacrifício que eles estavam fazendo pela fidelidade e pelo testemunho. Olha essa palavra que vai aparecer várias vezes, por causa do testemunho da palavra de Deus em não negar o nome do Senhor. É por isso que muita gente não gosta de estudar Apocalipse. Por quê? Porque a mensagem do Apocalipse é uma mensagem de vitória, mas é uma vitória que tem um caminho, tá? Para andar de vestes brancas, tem um caminho que muitas das vezes pode resultar na morte dos servos de Deus. E eu vou dizer uma coisinha para vocês, não é para desanimar vocês não, mas nós fomos levantados para isso. Né? Para nós não negarmos fogo, porque muita gente que hoje está aí dizendo que é evangélico, está ganhando dinheiro com o evangelho, está fazendo milhões com o evangelho, não é? Está aí vendendo CD, cantando, com um cachê de 40 mil, 50 mil reais, 80 mil reais para fazer um showzinho de 2 horas, 1h30. Na época do aperto, eu quero ver onde é que estão esses chamados cristãos e chamados crentes. Quem é que vai querer perder a cabeça por causa de Jesus? Por causa do nome de Jesus? Perder tudo? Ganhar? Todo mundo quer, né? Um evangelho que está aí oferecendo essas benesses todas, mas esse não é o evangelho da palavra. Tá? E Apocalipse vem exatamente mostrar esse lado da realidade que muita gente não quer aceitar. E exatamente esse controle que acontece na época das grandes guerras é que esse cavalo vermelho vem representar. Tá? E depois vem esse levante, gente contra gente, tá? Depois vem o resultado disso, que é a escassez de víveres, um controle absoluto, tá? Alguns elementos aqui como o vinho e o óleo, né? Pode ver que na casa dos poderosos sempre vai ter esses elementos que aqui é elemento de luxo. Então, quando se fala em trigo, era o alimento usado no primeiro, era o mais utilizado. A cevada já é de segunda categoria, tá? Ou seja, é como se você tem o arroz e tem o fubá, né? Então, para eles, o trigo era de primeira categoria. Já a cevada, né, já era de uma categoria bem inferior, mas veio o preço. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Só que o valor do trigo era muito maior do que o valor da cevada, e a cevada aqui está bem cara, está 1/3 do valor do trigo. Então, é uma situação muito, mas muito complicada, que vem em decorrência da guerra. Daí surge esse terceiro cavaleiro, o cavaleiro do cavalo preto. Está aqui no... É um curso bem básico, tá, para vocês terem uma noção do capítulo, de modo geral, o que o capítulo ensina. Então, na síntese que a gente fez aqui, cavalo preto, terceiro selo, equipamento do cavaleiro, uma balança, missão do cavaleiro, não danificar o azeite e o vinho, ou seja, a alimentação agora é uma coisa que tem que ser tomada com extremo cuidado. Não pode se desperdiçar nada, né, mas ela sempre é racionada para o pobre. É o pobre que sempre sofre nessa situação. Tá? Então, representa a fome? Sim, a fome. A exploração econômica do pobre se acontece nas situações normais, em situações de guerra.
Mais ainda, vocês têm um cenário do Antigo Testamento que dá para refletir isso, quando, por exemplo, houve o cerco de Jerusalém. Lembram? Quando aconteceu o cerco de Jerusalém, o que estava acontecendo lá dentro? A fome, né, chegou de um modo tal que as mulheres estavam fazendo o quê? Negociando. Olha, você tem uma criança, eu tenho uma criança, então vamos assar a sua primeiro e depois a gente come a nossa. Tá? Então aí, vamos fazer isso? Vamos. Aí, lembra de um episódio que chegaram lá e comeram uma, depois a outra não quis dar para comer, e aí tiveram que levar o caso ao rei. O rei ficou escandalizado pelo que ele estava vendo. O que é isso? É fome. Então, fome é uma situação de penúria extrema. Nós não conhecemos, por isso que nós não podemos dizer que estou com fome. Nós não conhecemos o que é fome, mas na situação de fome as coisas são exatamente assim. E tudo fica caro, tudo fica superfaturado. Então é o que representa a missão, a interpretação da missão desse cavalo preto. Você pode ver que tudo está relacionado ao quê? As conquistas, as guerras, é o poder humano que se levanta, querendo pela ambição tomar e dominar, né, mais do que deve, né, como fazendo uma afronta ao verdadeiro imperador do mundo. Quem é o verdadeiro imperador? É o Catêmenes, que está lá no trono. É o que está sentado no trono. Ele é que é o verdadeiro imperador. Quando surge o império humano, é uma usurpação do poder supremo, do poder de Deus. É uma tentativa de querer dominar aquilo que é de Deus, do Senhor e a terra e a sua plenitude. Quando surgem esses governos, principalmente autoritários e totalitários e querendo dominar tudo, então eles estão fazendo o quê? É uma tentativa é uma afronta ao que está sentado no trono. Por isso que lá na frente nós vamos ver que Deus toma o poder. Ele toma o poder, destruindo os seus adversários, ele toma o poder e estabelece o seu poder. É o que nós lemos no capítulo 2. Os impérios vem um, vem outro, que é aquela grande estátua. De repente vem uma pedra que sem mão, tá? Ela vem, destrói aquela estátua, desmorona toda. E aí Daniel interpreta que Deus vai estabelecer o seu reino e esse reino não terá fim. Tá? Então, enquanto acontecem esses levantes de impérios, isso acontece por permissão de Deus. E eles acontecem sempre com essa configuração. São as guerras, são as mortes, são as consequências do que vem na guerra. Inflação, exploração, e o pobre sempre que sofre. O quarto cavalo, você observa bem aqui, que lá no início aparece Jesus dizendo que tem o quê? As chaves da morte e do Hades. Ele tem a chave da morte e do Hades. Então, se ele tem a chave da morte e do Hades, quem é que está no controle de quem entra e quem sai? Hein? É o Jesus. Aqui você observa bem que a pergunta 4, que vai evocar exatamente esse cavalo amarelo, diz aqui: qual era a cor do cavalo que João viu ao abrir o quarto selo do livro? Como o cavaleiro se chamava? E quais os males que matariam a humanidade? Versículo 7 a 8 diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu uma voz do quarto ser vivente dizendo. Então, olha aqui nós temos a unidade, né? Esses 4 cavalos e cavaleiros estão formando uma unidade exatamente porque eles estão em correspondência bionívoca com os 4 seres viventes. Então, aqueles 4 seres viventes, eles convocam esses 4 cavaleiros. Tá? Então, cada um convoca um, até chegar ao quarto. Depois, você vai ver que o estilo do 5º selo e do 6º selo são totalmente diferentes. Tá? Totalmente diferente. Eu vou dar só um detalhe para vocês. E olhei, e eis um cavalo amarelo, no grego também chloros, pode significar um verde pálido,
Daí a pintura aqui, você pode observar que ela é muito sintomática, né? Que ela aparece aqui como um verde pálido. Aqui, esse cavaleiro aqui, Chloros, mas é amarelo, que é traduzido em cavalo amarelo, né? O objetivo é mostrar, né, essa palidez que o indivíduo, que um morto, né, sem sangue ali, tudo naquela condição de morto, como é que ele fica. Então, a proposta é mostrar. Então, é uma entidade semiótica. O objetivo aqui é retratar uma significação através de cor, cavalo, cavaleiro, os equipamentos deles, tá? Tudo aqui é uma construção semiótica, é uma visão. Aí diz, e o inferno, ou o Hades, que é a melhor tradução, que é a região dos mortos, o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Olha o número, tá? Guarda esse número. Quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Aqui nós temos um detalhe importante, que quando se mostra o final da coisa, depois que vem o cavalo, vem a conquista. Logo em seguida vem o cavalo vermelho, que representa aquelas guerras internas. O que motiva as guerras? Consequência: fomes, né? Escassez, inflação, tudo na pior situação possível. E no final, qual o resultado dessas grandes guerras? Mortes, né? Em milhões e milhões e milhões, milhares e milhares e milhares. Tá? Aí, o quarto cavaleiro está numa sequência exatamente para mostrar o que vem na ponta de tudo isso. Toda essa carnificina. Vem a morte, né? E, por último, o Hades, que é exatamente quem vai colher as almas dos que morrem. Tá? Aqui o Hades é uma representação mais genérica da região dos mortos. Para os leitores de João, eles vão ver que o Hades é aqueles que recebe os mortos. Por isso que depois, lá na frente, você vai ver que até o Hades dá os mortos que nele tinha. Tá? Então é importante saber a cosmovisão dos leitores originais aqui. E, em algumas circunstâncias, as pessoas que eram feridas do campo de batalha e eram deixadas por lá, né, algumas mortas, outras semi-mortas, aquele monte de corpo, não dava para eles enterrarem, não. E as feras do campo vinham fazer o quê? As feras vinham fazer o quê? Comiam ainda. A pessoa que estava morta, a pessoa que estava viva ainda, as feras vinham e acabavam de fazer a tragédia toda. Tá? Então, é exatamente esse quadro que é pintado, e o ambiente de guerra é exatamente isso. Tá dando para pegar a sequência? Tá? Então, veio a conquista militar, depois vem essas convulsões, que fica todo mundo doido e briga para lá, e morre um, e morre outro, e morre milhões, e depois a escassez que vem por conta da guerra, tá? Que as situações de produção diminuem bastante, o alimento fica superfaturado, e os pobres são explorados economicamente, já são em situações normais, em situações de guerra pior ainda. Tá? E por último, essa mortandade geral. Esta é a imagística dos quatro cavaleiros. Essa é a proposta da imagem dos quatro cavaleiros. Tá? Então o objetivo é exatamente este aí. Ok? Até o quarto selo? Então, dá naquele resumo. Aqui no resumo. O último quarto selo, amarelo ou verde pálido. Equipamento do cavaleiro. Ele era a morte. Então você vê que ele está personificado. Tá? É uma personificação. Isso é uma figura de linguagem chamada personificação. E a morte seguida pelo Hades, tá? Que é o que recebe os mortos. Um mata, o outro esfola. Né? Então, um mata, o outro vai e recebe os mortos. E a autoridade para matar com a espada. Então o objetivo é exatamente esse.
Usurpação, aí é uma coisa, usurpação do poder de matar, que era exclusivo de Deus. O único que dá a vida é que tem poder para tirar a vida. Isso aí é um princípio que todos reconhecem. Quando os imperadores eram estabelecidos nos seus reinos, eles tinham o quê? O que eles recebiam na sua investidura? O poder para decidir quem ia viver e quem ia morrer. Lembra do quadro de Daniel, Misael, Ananias? Se levantou contra a estátua, não quis adorar. O que o imperador fez? Decretou a morte deles. Isso é uma usurpação de um poder que quem tem é o único imperador. Ele é que tem. O que aconteceu naquele episódio da fornalha de fogo? O decreto humano usurpando a autoridade, o poder de matar, foi anulado pelo tribunal celeste. Deu para entender? Deu para pegar? Por quê? Porque o tribunal celeste mostrou ali naquele quadro específico que ele é que decide quem morre e quem não morre. Tá? Isso para nós é muito importante, por quê? Porque hoje, onde está a nossa vida? Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem tem as chaves da morte e do Hades é o Senhor Jesus Cristo. Daí não morre ninguém, servo de Deus nenhum, se não for por autorização do que está sentado no trono e do Cordeiro. Essa é uma mensagem que está sendo trazida, e isso é importante para a gente guardar. Então esse é o quadro mais simples que eu pintei, mais simples, não foi detalhes exegéticos, nada disso, mais simples que se tem dos 4 cavaleiros. Tá? Aí o que acontece com o texto? O texto apresenta agora o 5º selo. Observa que ele foge a esse padrão de um querubim chamar um cavalo. Outro querubim chama o outro querubim chama o outro, e o 4º chama o outro, e agora o 5º selo. O que acontece? Olha a diferença. Que é a 5ª pergunta. Quem o apóstolo João viu debaixo do altar, quando foi aberto o 5º selo do livro, o que esses seres diziam e o que lhes foi dito que fizessem? Os versículos 9 ao 11, que vão exatamente nos mostrar aqui o 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, ele quem? Cordeiro. Está acompanhando. Vi debaixo do altar, olha um outro elemento que surge na visão. Ele tinha visto o trono, um cordeiro em pé, o sentado no trono, os querubins, tá? Ele viu os 24 anciãos. O que agora amplia o quadro de visão dele? E que ele vê? Um altar. Olha como é que é você. Só criança mesmo para entender um livro desse. Porque a criança vai imaginando. Tudo que ele vai falando, a criança vai imaginando. Né? Adulto tem essa dificuldade de acompanhar, né? Né? Isso aqui é para criança. Né? Vai acompanhando o que vai acontecer. Ó, surgiu mais um elemento novo aí. Tá? E vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Olha aqui. Por causa da palavra de Deus, eles tinham sido mortos. E do testemunho que eles sustentavam. Então essa é a primeira colocação importante. Essas almas que estão lá, debaixo do altar, ele mostra, ele vê essas pessoas mortas ali, desencarnadas, tá? E elas foram mortas por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam, e logo em seguida é dada a voz a essa, olha aí o papel das vozes, é dada a voz a essas almas que estão debaixo do altar, e clamaram em grande voz, dizendo: até quando? Lembram de Salmo 13? Um lamento que nós vemos aqui. Qual é o gênero? Um lamento. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre. Salmo 13. Né? Aqui, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, é feita uma pergunta. Até quando? Essa pergunta é respondida de que forma? Dia tal, a tantas horas, eu encerro esse problema. Eu vou vingar. É isso? Olha só o que é dito. Então,
cada um deles foi dada uma vestidura branca. Quer receber a sua? Como é que eles recebem essa vestidura? Através de quê? Do sacrifício que eles fizeram pelo amor à palavra e o testemunho que deram. Não negaram o nome do Senhor, morreram, foram vítimas daquela, olha aí, eles também são vítimas desses cavaleiros que estão ali atuando, né, na personificação do que naquela época era o imperador, tá, que matando os crentes e tomando casas e tomando propriedades, tomando tudo, direitos, caçando direitos, e por fim a vida deles, tá? E diz aqui, então cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo. Então, relaxa, descansa, espera, tá? Porque tem alguma coisa mais a acontecer. Qual é a boa nova que eles recebem? Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Tá? Isso aqui é importante. Então, eles iam ser, aqui morte brusca, morte de assassinato. Então, o quinto selo tem uma natureza completamente diferente dos outros selos. Tá? E ele se coloca, agora vocês percebem bem, o capítulo 6, ele mostra o primeiro ciclo de julgamento. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de macroestrutura. Por isso que aqui que a grande parte das pessoas se perde. O que acontece a partir daí? O que você tem aqui? Olha? Primeiro ciclo de julgamento, que começa com o capítulo 4, que nós estudamos, que é o aparecimento do trono, depois o rolo, e depois o cordeiro tomando, vai até o capítulo 8, versículo 1, que há um interlúdio aqui, o capítulo 7 há um interlúdio, tá? Que nós vamos estudar na semana que vem. Há um interlúdio mostrando os 144 mil e a grande multidão, né, numa identidade e duas perspectivas do mesmo povo de Deus, que seriam selados para poder, quando os juízos viessem, eles estão marcados e nada vai acontecer por acidente. Tá? Então, do capítulo 4.1 até o 8.1 é o primeiro ciclo de julgamento. O que acontece em cada um dos ciclos de julgamento? Ao término desse ciclo, de cada ciclo de julgamento, qual é o elemento mais importante do livro, o anúncio mais importante do livro? Lembra do Hercômenos, o que há de vir? É a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é o evento mais importante do livro. E ela aparece no livro, nesses 7 ciclos de julgamento, 7 vezes. Daí você vai ver em cada ciclo de julgamento o quê? A tensão entre o já e o ainda não. Porque quando você vê os acontecimentos, você diz, agora é o fim. Aí logo em seguida, aí vem uma outra coisa, vem um interlúdio, ou então vem uma outra sequência, tá? E isso vai acontecendo até o final, quando realmente vem o final. Tá? Então são 7 ciclos de julgamento. E esses 7 ciclos de julgamento, eles apresentam eventos que são vistos por perspectivas diferentes e que vão se intensificando. Tá? Vem o juízo das trombetas, das 7 trombetas, de 8:2 até o 11:19. Depois o julgamento terceiro, o ciclo de julgamento 3, são as figuras simbólicas e a colheita, do capítulo 12:1 até o 14:20. Depois o quinto ciclo de julgamento, o julgamento de Babilônia, capítulo 17 ao 19, versículo 10. Depois vem o ciclo 6, que é o julgamento do cavalo branco, 19:11 ao 21. E o ciclo 7, que é o julgamento do trono branco,
capítulo 20, versículos 1 ao 21, versículo 8. O oitavo ato culminante, tá, é a Nova Jerusalém, que é de 21:9 até o 22:5. Daí você vai ver a estrutura quiástica da visão. Primeiro, João está na terra. Do capítulo 4:1, ele recebe um comando para fazer o quê? Sobe aqui, ele vai para as regiões celestes, de onde ele passa a ver a história para uma outra perspectiva. Quando ele chega lá no capítulo 22, versículo 5, aí volta. E eu, João, novamente em Patmos. Então, olha a estrutura que acha. Inicia em Patmos, no meio está o céu, e depois ele volta para a visão na terra. Terra, céu e terra. Simetria. Tá? E aí vem as instruções finais, a partir do versículo 6, do capítulo 22, e por fim, saudação de fechamento. E aí a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Termina exatamente como uma epístola. Tá? Tendo essa visão, você vai ver que cada ciclo de julgamento vai terminar com a vinda de Jesus. Você fala, agora acabou, Jesus chegou, né? E aí é a tensão entre o já, aí o livro diz, ainda não, a visão continua. Aí vai assim repetidamente e os ciclos vão se intensificando. Agora morre 1/4, depois passa para 1/3, até que chegue todos os que habitam no mar morreram. Aí é mesmo o fim. Lá na frente vem o fim. Então é uma intensificação dos juízos até terminar esse ciclo que se chama de decriação. Tá? Então vai ser, temos a criação, temos a decriação e depois a Nova Jerusalém, a recriação, novos céus e nova terra. Deu para acompanhar? Guardando essa macroestrutura, aí você vai entender o que acontece em cada um desses ciclos de julgamento. Então, em que ciclo de julgamento nós estamos? O ciclo dos selos, fechando agora uma parte do ciclo dos selos, porque o sétimo selo só vai ser aberto no capítulo 8, versículo 1. Tá? Então tem um interlúdio aí, e isso é interessante, que aí esse interlúdio vai ter música, a música vai resumir os eventos, vão acompanhando o livro nessa perspectiva que vocês vão chegar lá e vão entender. Tá? Então, vamos lá. Descansa, porque ainda tem mais gente para morrer. Que mensagem, né? Também que eles estão lá debaixo do altar já foram enrolados, mas calma que ainda tem mais gente para morrer. Que notícia, né? Isso é boas novas. Ninguém quer esse evangelho, né? Porque boa parte não quer esse evangelho, ninguém quer, né? Morrer pelo nome de Jesus. É um evangelho totalmente estranho a muito do evangelicalismo contemporâneo. Está dando para entender? Estou fazendo o mais simples possível, gente. Só tem uma pergunta, na verdade é uma observação sobre essas almas que estão lá. Então são as pessoas que morreram, então eles têm condição de conversar com Deus. Estão lá, debaixo do altar, né? Mas você descansa, tá? Porque tem gente que diz aí que tem uma chamada doutrina do sono da alma, né? Sono da alma, né? Então esse texto é muito importante porque ele mostra que quem está nessa situação está lá, só que agora estou repousando. Tá? Chegou mais um, seja bem-vindo. Morreu mais um, chegou aqui, seja bem-vindo aqui à nossa comunidade dos mártires, né? Eles são os mártires, eles estão lá. É óbvio que isso aqui é uma visão, tá? Isso é uma visão, mas ela é significativa porque ela tem uma instrução teológica a transmitir, tá? Isso para nós é muito importante. Então esse negócio de sono da alma aí, mas aí vamos descansar, né? Tá. Uma coisa que é importante observar, para fechar a nossa abordagem desse quinto selo. O quinto selo é a chave para você entender todo o livro. Começa agora, você joga esses elementos que acontecem no quinto selo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tá? E depois, dali para frente, capítulo 8, tá? Quando se fala nas orações, o que são as orações dos santos? Essa oração que é feita até quando? É um lamento, até quando é soberano e justo? Isso é uma oração que é feita. A primeira resposta que aparece é o sexto selo. Vamos lá. Quais as coisas que aconteceram ao Sol e à Lua ao ser aberto o selo, o sexto selo do livro? E o que aconteceu às estrelas e com o que foram comparadas? Então, os versículos 12 e 13.
12 e 13. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. Guarda esses termos: terremoto, trovão, vozes. Tá? Guarda isso, porque isso vai marcar e vai crescer até o final. Eu tenho toda uma lista lá dessa coisa, mas isso aí não é para uma aula de estudo bíblico aqui, não dá para você ver tudo, não. E diz: então sobreveio um grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Então está imaginando? Sol escureceu, tudo escuro, a lua vermelhona lá. E diz aqui: e as estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então, o que você observa aqui? Estrelas caindo. Já leu isso no Evangelho Sinótico? Que Jesus falou que isso seria sinais da sua vinda? Já leram? Daqui a pouco eu vou dar só uma passadinha lá para você ver. Todos esses eventos que estão acontecendo aqui, eles estão lá nos Evangelhos Sinóticos, no Sermão Escatológico de Marcos 13. Essa semana eu leio Marcos 13. Você vai ver esses eventos aqui, que eles indicam o quê? Jesus está voltando. Tá? Então, o 6º selo é exatamente esse anúncio às almas que estão dizendo: até quando? Até a minha vinda, isso vai acontecer. Na minha vinda, dá só um flashzinho para vocês, olha o que vai acontecer. E diz aqui: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Imagina o céu recolhendo, né? As estrelas caindo do céu. Imagine o caos, né? O conflito cósmico, essa catástrofe cósmica. Imagine. Tá? Não sei como é que esse pessoal não teve a ideia de fazer um filme só reproduzindo o que está aqui no Apocalipse. Como fizeram de Gênesis, né? Gênesis, muito bom aquele de Gênesis. Fizesse um desse aqui, do jeitinho que está aqui. Seria uma ficção. Não sei como não tiveram a ideia ainda. Acho que eles têm medo. Hein? Tem um no YouTube, mas não é. Não é. Eu quero reprodução exata, né? Vou sugerir. E diz mais aqui: então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Olha aí. A decriação. Né? Tudo passando. Céus e a terra indo embora. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre. Então aqui estavam desde a mais alta classe social até a mais baixa classe social, que são os escravos. O que eles disseram? E os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Olha aí o Catêmenos, o verdadeiro, tá? O que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. O que está fechando aqui no finalzinho do primeiro ciclo de julgamento? Qual é o evento? A vinda de Cristo. Então aqui é Cristo vindo ou não é? É. Porém, o livro vai sempre estar nessa tensão, até chegar o último ciclo de julgamento, esse é o primeiro, entre o já e o ainda não. Tá? Vão entender essa tensão. Sempre vai ter a tensão entre o já e o ainda não. Tá? Agora vejam lá, que já estou pegando as últimas perguntas aqui do coisa. Já dei uma adiantada boa aqui. Tá? Qual a coisa antiga que serviu de comparação ao enrolar o céu e como foi visto por João e o que todos os grandes e pequenos fizeram? Então, o céu se enrolou como um pergaminho, né? Pergaminho que se enrola. Então, aí, o que eles fizeram? Pediram, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E o que os homens grandes e pequenos disseram aos montes e às rochas ao se esconder para se livrar da ira do que estava sentado no trono?
É o que nós vemos aqui no final, versículo 16 e 17, tá? Que diz: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Qual é o grande dia da ira deles? É exatamente a vinda de Cristo. É quando ele vai agir. Ira deles. Deles, do Cordeiro e do que está sentado no trono. Não é? Por isso que ele diz aqui, ó, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Não é? Porque quem é que vai colocar os inimigos por os cabelos dos seus pés? Deus, Pai. Mas quem é o agente? Né? Convém que reine até que tenha colocado, até que tenha dominado todos os seus inimigos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então, esse reino de Jesus vai. Depois ele vai novamente entregar o reino ao Pai. E aí Deus será tudo em todos. E quem é que pode suster-se? Aí essa pergunta é sintomática e é importante por quê? Tá? Ela é importante porque olha como é que o livro é todo amarradinho. Aqui no final, isso aqui se eu estivesse dando uma aula, tá, nível de faculdade, tá? Só no finalzinho aqui, o que acontece? Essa palavra aqui, statenai, que é ficar de pé, é exatamente a pergunta que é feita. Quem é que pode ficar de pé? Quem é que pode ficar em pé diante do Cordeiro na sua vinda? Quando estiver próximo à nossa redenção, o que Jesus mandou fazer? Né? Ora vem, Senhor Jesus. A nossa expectativa é essa: Maranata, levantai as vossas cabeças, porque está prestes a vossa redenção. A nossa reação em relação à vinda de Cristo é totalmente diferente da reação dos habitantes da terra, dos mais elevados até os mais inferiores, que estão sem o nome escrito no livro da vida. Tá? Agora, essa pergunta que é feita aqui, quem poderá estar em pé, vai ser respondida no capítulo 7. Mas vai mostrar quem que vai aparecer em pé. Tá? Prestem bastante atenção nesse detalhe e vocês vão ver aí. Então, prestando atenção na estrutura retórica, os 7 ciclos de julgamento, vocês vão acompanhar em cada ciclo de julgamento, quando chega no final de cada ciclo de julgamento, qual é o elemento marcante? A vinda de Cristo. Aí Cristo veio de novo 7 vezes, até que realmente chega a vinda final. Então o livro vai se construindo nesse paralelismo progressivo. É muito importante até chegar no final. Então, entendendo essa estrutura retórica, você já tem uma boa condição de entender o livro. E a gente encerra aqui, e vocês leiam Marcos, capítulo de número 13, porque em Marcos 13 vai estar exatamente, que em Marcos 13, vai falar sobre a destruição do templo, o princípio das dores, tá? Você vai ver tudo isso aqui. Quando eles perguntam que sinal haverá da tua vinda, quando sucederão, diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus disse, aí começou a dizer, ó, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, aí enganarão a muitos falsos cristos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. Quantas guerras nós já ouvimos falar ao longo da história? Então, aquele fluxo do cavalo, ele é intermitente e repetitivo ao longo da história. E tudo que acontece na guerra, os resultados são sempre aqueles, são estereótipos. Esses cavaleiros e esses cavalos são estereótipos do que acontece na guerra. Jesus cita guerras aqui. E diz, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Olha aí, os homens se matando uns aos outros. Tá? E haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Olha aí.
tudo que está ali em Apocalipse 6. Tá? E aí vocês vão lendo isso aqui, tá? Traição, perseguição, tudo está aqui no sermão escatológico do capítulo 13 de Marcos. E eu vou, vocês no nosso grupo, a gente está encerrando a nossa aula, no nosso grupo, aqui embaixo você tem uma tabela fazendo uma comparação do discurso escatológico e do Apocalipse. E aí você vai ver, olha, falsos cristos e falsos profetas. Marcos, Mateus, Lucas e Apocalipse 6. Será que 1 e 2 se enquadra? É uma pergunta para você pensar. Guerras, está aqui, ó, Marcos 13, Marcos, Mateus, Lucas e Apocalipse. Conflito internacional, Marcos, Mateus, Lucas e Apocalipse, as referências específicas. Terremotos, Marcos 13, Mateus 24, Lucas 21 e Apocalipse 12, 6, 12. Tá? E aí vem fome, Marcos, Mateus, Lucas e Apocalipse. Olha o quadro comparativo. Tá? E vem eventos amedrontadores e grandes sinais. Você vai ver isso aqui pitorescamente lá em Lucas, capítulo 21. Homens desmaiando de pavor pela expectativa das coisas que hão de vir. Leiam lá. Perseguições, Marcos, Mateus, Lucas e Apocalipse. As perseguições, que as almas estão debaixo do altar, mortas e sacrificadas por causa de quê? Por causa do testemunho que deram. Então, nos evangelhos sinóticos e em Apocalipse, o mesmo evento. Por isso que é importante se ver esses cavaleiros, aí justifica essa visão dos cavaleiros, não como indivíduos ou nações específicas, mas são eventos que Jesus falou que vai ocorrer ao longo da história. E no fechamento da história, isso vai chegar ao seu clímax. Tá? É importante. A única coisa que nós temos que guardar em mente nisso tudo, a soberania de Deus, que é o Cordeiro que está no trono, que está com o controle de todos esses eventos que ocorrem na história. Vem dele abrindo o selo, acontece que o querubim dá a ordem e então os eventos acontecem. Tá? E aí vai, perseguições. A destruição de Jerusalém não está em Apocalipse. Por quê? Porque a destruição de Jerusalém já aconteceu na época de João. Foi no ano 70. Esse João está por volta do ano 96, 95, depois de Cristo. Já depois da queda de Jerusalém, depois da perseguição e da destruição de Roma. Distúrbios cósmicos, olha aí. Marcos, Mateus, Lucas e Apocalipse 6 também fala sobre esses distúrbios cósmicos, exatamente verbatim, nos mesmos termos. Você pode olhar como a figueira, você vai ver lá como a figueira. Então, olha a relação entre os evangelhos sinóticos, que são evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, tá? E o outro evangelho de João, que é um evangelho diferente do evangelho sinótico. E por último aqui, a vinda do Filho do Homem. Tá? Que aí você observa bem que, né, os eventos todos acontecem, tá? Mas em Mateus, em Apocalipse, ainda não. Ele só vai vir no último evento, lá no final. No último ciclo de julgamento. Tá lá, então é importante que você pegue essa estrutura. Vendo isso, aí você vai ter, esses quadros estão aqui, os autores aqui consultados, tudo nós vimos no nosso curso de mestrado. Só foi uma semana toda, a gente estudava de manhã, de tarde e de noite, manhã, de tarde e de noite. Uma semana inteira, só Apocalipse. Então vimos muita coisa. E aqui, os selos, tá? O Evangelho Sinótico, aí vocês estão com uma ideia, essas tabelas estão todas no nosso grupo lá. Obrigado pela paciência de vocês, estamos encerrando o nosso estudo, e que nós possamos sempre estar com essa consciência. O Cordeiro está no trono. Tá? Ele está com o controle da história, e à medida que os eventos da história, a partir do momento que ele toma o livro, agora estão no controle dele. Tudo que acontece na história, o Cordeiro está no trono. Tá? Não perca isso de vista. Foi essa a grande mensagem que a igreja recebeu ao ler o capítulo 6 de Apocalipse. Deus nos abençoe e até a nossa próxima aula. Amém. Caedan hatte Enoiksen ta arnian mian ekton heptas fragidon.
Kai ekusa hina sekton tesaron zoon legontos, hos phone brontes erhu. Kai edan kai edu hippos lukos. Kai hakathemena sepatan echon toxon. Kai adathe auto Stephanos kai exelthen nikon kai hina nikese. Kai hatte enoixentens fragida ten duteran. Ekusa tu duteru zo legantos. Erhu. Kai exelthen alos hippos puras. Kai to kathemeno epautan adathe auto laben ten arene nectesces. Kai hina lelus faxusin kai adathe auto machaira magale. Kai hatte enoixentens fragida ten triten. Ekusa tu tritu zou legantos. Erhu. Kai edan kai edu hippos melos. Kai hakathemonas epautan echon zugan, inte heriatu. Kai ekusa hos phonen in mesoton tesaron zoon legusan, hoinig situ denariu. Kai tres hoinices crithon denariu. Kai ta elean kai ta oinan me adicases. Kai hata enoixentens fragida ten tetarten. Ekusa phonen tu tetartu zou legontas, erhu. Kai edan, kai du hippos chloras. Kai ha kathemenas epano autu anima auto ha thanatos. Kai ha hades ekaluthe metautu. Kai adathe autoes exousia. Epita tetarton tes ges. Apactena in ramphia. Kai in limo. Kai in thonato. Kai hupaton therion tes ges. Kai hata enoixen ten pemptens fragida. Edan hypacato tu thusiasteriu tas psychas. Ton esphagmenon diaton lagon tu theu. Kai diaten marturian henechon. Kai ekraxon phone megale legantes. Heos pate. Ha despates ha hagias kai alethinos. Ukrines kai ekdikes ta haima hemo nekton katoikunto nepites ges. Kai adathe autoes hekastos dale luke. Kai arethe autoes. Hina anapausantai eti chronon mikron. Heos plerothosin kai hoi sunduloi auton. Kai hoi adelphoi auton. Hoi melantes apactinesthai hos kai autoi. Kai edan hata enoixentens fragida ten hecten. Kai sesmas megas agenata. Kai ha helias agenata melas. Hos sakas trikinos. Kai hes selene hale agenata hos haima. Kai hoi asteres tu ranu episan eis ten gain. Hos sukebale tu salunthus autes. Hupa nemu megalus seomene. Kai ha uranas apechoristhe. Hos biblion helisamenon. Kai panoras kai nesas ekton taponaton ekinethesan. Kai hoi basiles tesges, kai hoi megastanes, kai hoi hiliarchoi, kai hoi plusioi, kai hoi iscuroi, kai pasdulas kai alutheros, ekrypsan heotus estas pelea, kai estas petras ton oreon, kai legusintois oresin, kai tais petrais, pesete ef hemas, kai krypsata hemas apaprasopu tu kathemenu epitu thranu, kai apates orges tu arniu. Hatielthen he hemera he megale tes orges auton, kai tis dunatais tathenai.